Olá pessoal, nessa videoaula de matemática de hoje nós vamos trabalhar resoluções e exercícios de arranjo, combinação e permutação. Então é uma seleção aí de exercícios de treino para vocês fazerem, tá? Então sempre deem uma pausa para vocês pensarem e a gente já vai resolvendo eles logo em seguida, certo? Primeiramente, vamos começar aqui com o nosso exercício 1, vou dar um foco maior nele, ó. Ao elaborar uma prova de matemática contendo 5 questões, vamos já anotar as informações. 1, 2, 3, 4, 5 questões. Um professor dispõe de 5 questões de álgebra e 6 questões de trigonometria. Calcule o número de provas diferentes que é possível elaborar usando em cada uma das provas 2 questões de álgebra. Então, ó, dessas questões que eu tenho aqui, 2 tem que ser de álgebra e as outras 3 tem que ser de trigonometria. Então, 3 de trigonometria. Então, vamos lá, pessoal. Esse é um exemplo básico onde a ordem não importa. Eu escolhi a questão 1 de álgebra ou a 2 de álgebra, não importa. A ordem como que eu for escolher a 1 ou a questão 2 ou a 2 ou a questão 1, o importante é ser de álgebra e ser 2 de álgebras e 3 de trigonometria. Então, a gente vai ter aqui uma combinação de 5 elementos escolhidos 2 a 2. Porque são 5 questões de álgebra aqui, ó. E eu vou escolher 2 delas para elaborar minha prova. E de trigonometria vai ser uma combinação de 6 questões escolhidas 3 a 3. Porque são 3 e eu tenho 6 questões ao todo de trigonometria. Então aqui a gente vai apenas resolver as combinações, tá? Então eu não vou ficar detalhando tanto, a gente vai ser um pouco mais direto, né? Aqui vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial. E aqui vai ser 6 fatorial, 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Quando eu resolver aqui, pessoal, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 20. A gente não vai focar tanto na abertura do fatorial, porque tem outras videoaulas explicando aí a abertura passo a passo de cada um. E aí, como a gente está calculando as possibilidades, eu vou multiplicar aqui. Então, multiplicando os valores, eu vou ter aqui que ele pode formar 200 tipos aí de provas diferentes, certo? Agora nós vamos para esse exercício da Unesp, ó. Na convenção de um partido para o lançamento de candidatura de uma chapa, o governo de certo estado, havia 3 possíveis candidatos para governantes. Então, vamos anotando as informações. 3 candidatos para governantes, sendo deles 2 homens e uma mulher. E 6 possíveis para vice-governante. Então, vice-governante, sendo deles 4 homens e 2 mulheres. Ficou estabelecido que em cada chapa deve ser formado por pessoas de sexo oposto. Então, vai ter que ter um homem e uma mulher. E a ordem, para mim, não importa se é primeiro homem ou primeiro mulher. Daí a gente já tem que estar num caso de combinação, porque a ordem não importa. E ele quer saber quantas maneiras é possível formar essa chapa aqui. Então, ó, a gente vai ter que dividir em 2 situações. Primeira situação, eu vou trabalhar com um homem como governador. E a minha segunda situação, eu vou trabalhar como uma mulher como governadora. O que acontece aí? Se o homem for governador, então eu vou ter, para o cargo de governador, vou fazer de outra cor aqui,
para o cargo de governador, eu vou ter uma combinação de 2 escolhidos 1 a 1, porque eu tenho 2 homens para um cargo. E de vice-governador, tem que ser uma mulher, ok? O vice-governador é igual a uma mulher, porque cada um de um sexo. Eu vou ter uma combinação de 2, 1 a 1 também, se multiplicando aqui. Então, isso daqui é combinação de 2, 1 a 1, vezes combinação de 2, 1 a 1. Quando eu resolver essas minhas combinações, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Aí eu tenho que analisar o meu segundo caso, onde uma mulher é governadora. Se a mulher é governador, o vice-governador tem que ser um homem. Então, novamente, eu estou naquela situação. Agora, a governadora é uma mulher, então eu tenho uma combinação de 1 a 1, porque afinal só tem uma mulher para governadora. E para vice-governador, eu vou ter uma combinação de 4, 1 a 1, porque eu tenho 4 cargos para vice-governador. E aí eu vou multiplicar essas combinações, que é a combinação de 1 a 1 vezes combinação de 4, 1 a 1. Isso vai me dar 1 vezes 4, que também é igual a 4. E aí, para eu finalizar, o total é a soma das situações. Ou seja, 4 mais 4, que é igual a 8, que é a nossa alternativa C aqui. Então, aqui temos a resolução dos exercícios. Vou deixar um pouco pausado para ficar mais fácil de visualizar. E vamos aí para os próximos. E aí, pessoal, continuando a resolução dos exercícios, agora a gente vai fazer mais 3 exercícios. Vamos lá. O número 3 fala o seguinte: quantos números de 5 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Bom, vamos lá fazer a resolução. Acho que eu vou fazer aqui embaixo que fica melhor. Resolução do 3. Bom, seguinte. Aqui a ordem importa, certo? Porque eu inverter os números, eu mudo o algarismo. Eu inverter os algarismos, eu crio um novo número. Então, eu estou com um arranjo de 9 elementos que eu vou escolher 5 a 5. Então, vai ficar 9 fatorial sobre 9 menos 5 fatorial. Isso vai dar 9 fatorial sobre 4 fatorial, que vai ficar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Cortei os fatoriais, fazendo essa multiplicação, vai dar 15.120 números possíveis de ser formados. No exercício 4, ele fala o seguinte: quantas são as possibilidades de criar palavras de 3 letras, sem repetição, com as 9 primeiras letras do alfabeto? Bom, não preciso nem colocar quais são as 9 primeiras letras. Eu já sei que a ordem que eu vou formar uma palavra importa. Eu formar uma palavra, sei lá, com A, B, C, D, é diferente de uma B, A, D, A, B, ok? Então, aqui eu já sei que a minha ordem importa. Então, eu estou novamente com um arranjo. Não vai ser uma permutação, porque eu não estou usando todas as letras, tá? Então, é um arranjo das 9 primeiras letras, escolhidas 3 a 3. 9 fatorial, 9 menos 3 fatorial, 9 fatorial sobre 6 fatorial. Vou fazer as técnicas de simplificação.
Quando eu fizer 9 vezes 8 vezes 7, vai dar 504. Então aqui é números, né? E aqui embaixo é palavras. E aí temos por a questão 5 aí, dessa nossa etapa de agora, que vai falar o seguinte: quantos números de 3 algarismos sem repetição podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, incluindo sempre o algarismo 4? Bom, é um número de 3 algarismos, eu já estou fixando o número 4. Fixo o número 4. Vai me sobrar aí um arranjo de 8 elementos escolhidos 2 a 2. Aqui eu fixei o número 4. Isso daqui vai dar arranjo de 8 2 a 2, que vai ficar 8 fatorial, 8 menos 2 fatorial, que é 8 fatorial por 6 fatorial. Aqui vai ficar 8 vezes 7. Que é igual a 56. Porém, vou até anotar aqui, eu tenho porém, o 4, ele não é fixo. Não é fixo em uma posição. Logo, pessoal, ele vai poder variar. Então, temos que a nossa resposta é 3 vezes 56, porque ele pode andar aqui, aqui ou aqui. Que isso daqui vai me dar 168. O exercício 6 fala o seguinte: usando a palavra felino, quantos anagramas podemos formar com essa palavra? O item A aí já pede os anagramas. Então vamos colocar as respostas aqui, né? Então o item A, ele é bem tranquilo, ele pede apenas para a gente fazer aí a questão dos fatoriais. Então eu vou abrir aí, eu vou permutar as letras da palavra felino, são 6 letras. Não tem repetição, então é uma permutação sem repetição. Então é 6 fatorial, que é 720 anagramas. Vamos aumentar um pouco a cor dessa letra. No item B, ele pede quantas começam com a letra N, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Ele quer que a gente fixe a letra N. Fixa. Eu vou permutar as outras 5 letras que me restaram, que é o 5 fatorial, que é 120. O item C, ele pede quantas terminam em vogal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que termine em vogal. As vogais que eu tenho é o E, o I e o O. Então, eu tenho 3 possibilidades. Isso daqui me restaram 5 letras. Eu escolhendo uma vogal, vai me sobrar 5 letras, incluindo as outras 2 vogais que eu não escolhi, certo? Então, isso daqui é uma permutação de 5. Continuando aqui, vou puxar um espacinho maior. Isso é permutação de 5 vezes 3, porque 3 vogais que eu tenho como expressão. Vai dar 120 vezes 3, que é 360. Multiplicação por 3 é as opções que eu tenho de vogais. O item D, ele pede quantas apresentam as letras E e J juntas e nessa ordem. Para eu garantir isso, eu vou considerar elas sendo uma letra só, porque assim eu vou garantir que elas vão estar sempre juntas nessa ordem. Mais 3 letras que me restaram. Então, na verdade, eu vou estar permutando 4 letras, que é 4 fatorial, que é 24. No item E, ele dá a mesma ideia, ele quer que elas fiquem juntas, só que ele não restringiu a ordem.
Então, o início é a mesma coisa. Eu vou considerar uma letra mais 3. Isso daqui vai dar permutação de 4, que é 24. Porém, elas podem mudar a ordem. Ele permitiu isso. Então, eu vou ter 3 fatorial, que vem daqui, vezes 24. Isso daqui vai me dar um total de 144. Esse daqui é a variação de posição das letras E, L e I. Não pode esquecer de multiplicar. Agora, no exercício 7, ele pede quantos anagramas podemos, usando a palavra editora, começam com A. Então, beleza. O item A começa com A. Então, a editora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fixar o A e eu vou permutar outras 6 letras. Elas são distintas, então é permutação simples, que é 6 fatorial. Que vai dar aí 720. No item B, ele usa a palavra E. E terminam com A. Começam com A, fixo A, e termina com E. Então eu vou fixar também. Me restou aqui no meio uma permutação de 5, que é 5 fatorial, que a gente já viu aí, que é igual a 120. Beleza? Então é bem tranquilo. O item C tem que ter uma atenção especial, porque ele fala o ou. Então, ou é uma coisa ou é outra. Ou começa em A ou termina em E. Então, isso daqui vai ser o começa em A mais o termina em B menos o começa com A e termina em B. Continuando aqui a minha resolução, começa em A eu já fiz. É permutação de 6 fatorial. O termina em B vai ser a mesma coisa, porque eu vou só fixar uma letra. E eu vou tirar aí o começa em A e termina em B, que é permutação de 5. Então vai ficar 720 mais 720 menos 120. Dá para ficar 720 menos mais 600, que vai dar 1.320. Coloquei um zero a mais. Então é isso daí, pessoal. 1.320 é a quantidade aí que eu consigo formar de anagramas com A ou terminando em E. O exercício 8, ele vai trabalhar aí com anagramas também, só que acontece agora. Agora a gente vai ter repetições. Então vamos responder aí eles separadamente. Vamos começar pelo 8. Então o 8 tem o item A e o item B. Bom, o item A, a palavra é pata. Se a gente observar, eu tenho 2 repetições. Então é uma permutação de 4 letras com 2 letras se repetindo. Isso vai dar 4 fatorial sobre 2 fatorial. Que vai dar aí, resolvendo, 12. Já a palavra paralelogramo, se a gente observar ela é uma permutação de 13 letras, porque paralelogramo é composto de 13, só que vai ter um monte de repetição. Vamos anotar aqui, ó. Primeiramente, ele vai ter aí, vamos ver as repetições. 1, 2, 3 As
Então aqui já entra uma repetição. Depois, ele tem 2 R's. Ele tem 2 L's. E 2 O's. Tem bastante repetição, né? E 2 O's. Ou seja, uma permutação de 3 letras com 3 letras repetidas, 2 letras e 2 letras. Isso daqui vai me dar 13 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Gente, quando eu fizer todas essas contas, a gente não vai abrir aqui o fatorial, que não é o objetivo dessa aula de correção. Deem uma pausa aí para abrir. E se tiverem dúvida, tem vídeo aulas onde eu trabalho essa abertura dos fatoriais. Esse valor, você não precisa de uma calculadora para fazer, vai dar esse número aqui. 129.279.600. Isso é porque o 13 fatorial é um valor bem alto. Então, por isso que a gente teve que dar um valor tão alto assim. Tá bem? Agora a gente vai para o exercício 9. O exercício de número 9, ele fala assim. Ele também tem o item A e o item B. Determinar a quantidade de números obtidos com a permutação dos algarismos. Bom, vamos lá então. O primeiro, no item A, eu vou ter 5 números. Então é uma permutação de 5 números com uma repetição de 2 números, que é o 3. Ou melhor, com 2 vezes a repetição de um mesmo número. Então vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, que ao resolver a conta o fatorial vai dar 60. Já o item B, ele é uma permutação de 6 números. Vamos ver as repetições. O 3 repetiu 1, 2, 3 e o outro também 1, 2, 3. Com 3 e 3 repetições, ok? Isso daqui é 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Resolvendo aqui, isso daqui vai me dar 20. Já o meu exercício 10, ele trabalha com o seguinte problema. Uma cesta contém 10 frutas, 6 maçãs e 4 peras. Ana quer retirar uma a uma as 10 frutas dessa cesta. De quantas maneiras ela pode retirar? Bom, uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Estou permutando 10 elementos. Só que tem uma repetição de 6 e 4. Por que é uma repetição? É uma permutação. Porque não importa a ordem que eu vou tirar a maçã. Maçã é maçã, pera é pera. Então vai ficar 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial. Para quem não lembra como abre, às vezes estava sentindo falta disso, esse eu vou abrir inteiro. Então eu vou abrir o 10 até chegar no 6. Por quê? Para eu poder cancelar aqui embaixo. Cortei. Isso daqui é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Fazer as contas rapidinho aí. Que vai dar 5.040 e eu vou dividir por 24, que é o valor de 4 fatorial. Isso daqui vai me dar 210. E por último, nós temos o exercício 11, que eu criei aqui especialmente para essa situação. Ele envolve vários conceitos. Então, usando letras da palavra aritmética, quantas senhas de 10 letras? Então, beleza, já sei que é uma permutação, porque eu vou usar todas elas. Então, de 10 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Eu posso formar iniciando com a letra A, iniciando e terminando com a letra A. Então, eu fixo esse A e eu fixo esse A. Então, a palavra é aritmética. Vou só colocar aqui, aritmética.
Então, ó, já usei dois As. Então, já tirei esses dois aqui. E com o ME, né, o M e o E junto e na mesma ordem. Então, ó, o M e o E, ele é junto e na mesma ordem. Eu vou considerar uma letra, ok? Ele quer saber quantas permutações eu consigo. Bom, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras que eu vou estar permutando. Quem são essas 7 letras que eu vou estar permutando? Vamos colocar aqui, ó. O R, o I, o T, o M e o E, que eu estou considerando uma letra só, o T e o I. Então, aqui, eu vou estar com uma permutação de 7 letras e tem repetição, ó. Temos 2 Is e temos 2 T. Então, isso é 7 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Abro o 7 até chegar no 2. Para eu poder cancelar esse um deles. E aí, isso daqui continuando, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 2, que é o valor de 2 fatorial. Que vai dar 2.520, que dividido por 2 é 1.260. Então tem que ficar bem atento às regras que esse jogo traz, que esse exercício aí traz. Lembrando que aqui eu coloquei o ME no meio porque eu quis, foi uma situação aí que aconteceu. É isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.